sejam bem-vindos a mais um Fichex Talks. Eu sou a Aline Trajano, sou da equipe de marketing da Fichex e hoje a gente vai falar com o Sérgio sobre um assunto bem interessante, né? Sobre conscientização nas empresas, sobre como esse programa pode incluir as pessoas. Mas antes disso, eu quero que você se apresente, fale um pouco de você, Sérgio, para todo mundo conhecer. Ok, boa tarde, obrigado pelo convite. É um prazer bem legal poder compartilhar um pouco dessa jornada, da experiência, do conhecimento aí que eu acumulei ao longo do tempo, né? E falando um pouco aí de como eu comecei, né? Eu comecei cedo e já dentro da área de tecnologia. Então eu comecei brincando muito com desenvolvimento. Como eu sou novinho, na minha época eu desenvolvi lá numa linguagem chamada Clarion. Depois desenvolvi em uma outra linguagem chamada Clipper. E assim fui evoluindo e fui para a infraestrutura. Dentro de infraestrutura foi onde surgiram os maiores desafios e muita coisa já relacionada em segurança. Mas ainda muito com foco em infra, né? E numa das empresas por onde eu passei, onde eu fiquei a maior parte da minha vida, um dos desafios lá, a gente trabalhava muito com impressão, outsourcing de impressão, e a gente era parceiro HP, e a HP estava vindo bombando, falando de segurança de impressão. Quando surgiram os leitores de crachá, para liberar impressão, enfim. E aí, pim, despertou curiosidade mais sobre segurança. Então, os próprios produtos HP já falavam muito daquilo. E aí veio a minha primeira experiência no mercado com segurança. Então, era participar de uma apresentação de produtos para impressão, oferecendo a segurança para os clientes que adquiriam ou que locavam, contratavam o produto. Desafio legal, aceito e não sai mais. Já são aí 12 anos só com segurança. Hoje faço parte do time de segurança da informação da Sul América, Redditor. Fantástico, sensacional. Trabalho com pessoas muito bacanas, sabe? Acho que a gente vem amadurecendo e evoluindo a cada dia. Né? Acho que deu match, deu sinergia e a gente está conseguindo fluir bem, a gente está conseguindo evoluir bem com essa jornada de trabalho com segurança e o que inclui também a conscientização. Por que conscientização, né? Sou muito falante, você vai perceber. Ótimo, maravilha. Gosto de gente assim. Sou muito falante, você vai perceber isso. E eu adoro me relacionar, adoro pessoas, adoro conversar. Adoro ouvir histórias, adoro contar histórias. E um dia eu fui convidado a fazer uma palestra. E nessa palestra alguém perguntou sobre segurança. E aquilo me incomodou. Acho que não respondi a contento, porque me incomodou tanto que aí eu resolvi... Saber mais, estudar mais. Enfim, hoje, passado algum tempo, né, um pouquinho mais maduro, eu acredito que agora sim. Eu gostaria que aquela mesma pessoa voltasse e me fizesse a mesma pergunta, porque eu acho que agora sim eu estou preparado para dar uma resposta melhor, tá? Então, assim, muitas pessoas durante muito tempo pensam que segurança é algo que a gente pode... é exagero, né? Na minha casa. Eu levo bronca por conta do tamanho das senhas que eu invento. Sério? Ninguém ainda entende a importância. Eu sou o chato do rolê, entendeu? É isso. Mas aos pouquinhos as pessoas vão tendo amostra no dia a dia, né? Eu acho que nunca foi tão fácil falar de segurança da informação para leigos como os dias de hoje, né? Porque hoje em dia a própria mídia já está fazendo um pedaço desse trabalho nosso de conscientização, né? Então tivemos aí surpresas muito ruins ao longo desse ano para falar de vazamento de dados, exfiltração de dinheiro, enfim. É isso. Cheguei aqui desse jeito, desta forma, e vai me podando aí, senão eu vou falar demais, nós vamos perder o fio da meada, hein? Hoje, então, você está na frente, né, da governança de segurança, como você falou. E como que é esse processo de educação, né, com os colaboradores? Como que você vem fazendo isso e trazendo isso para as pessoas? Bom, hoje eu faço parte do time de segurança e eu atuo numa frente que a gente chama lá de risco e conformidade, tá bom? Um timaço...
Somos em 12 no total, dividido em muitas frentes. Uma delas, risco e conscientização, que a gente não chama mais de conscientização, a gente chama de risco humano, né? O que a gente entendeu? A gente entendeu assim, ó. A gente vem falando há tanto tempo de segurança, né? Senha segura, a gente vem falando de segundo fator, a gente vem falando de presta atenção no link, olha o endereço, né? A gente vem falando isso há tanto tempo e a gente vem insistindo, insistindo, insistindo. E aí um belo dia a gente se deparou com, lá vem os caras da segurança de novo, entende? Que chato, né? E aí a gente resolveu testar algumas abordagens que deram certo. Se a gente está falando de um problema de segurança, né? Por que a gente não pode mostrar qual é o problema para que as pessoas se conscientizem vendo o problema acontecer? Por que a gente não pode começar falando do problema pelo impacto que ele gera? Por que a gente não pode associar o impacto que ele gera na corporação, na companhia, também com a vida pessoal das pessoas, né? Dos colaboradores ali envolvidos no dia a dia, né? Por que a gente não traz um hacker para fazer isso ao vivo? E aí eles acharam legal a ideia? Como é que foi isso? Porra, foi maluco, né? Primeiro, a ideia, vamos pensar. E aí a gente convidou um grande amigo da casa que nos apoia em uma série de iniciativas e a ideia foi, vamos montar um ambiente seguro. Então foi algo bem calculado, bem planejado, onde a gente montou um ambiente e a gente criou phishing, a gente criou uma página falsa, a gente criou uma série de mecanismos para mostrar como funcionaria uma exfiltração de dado baseado num phishing ou numa coleta de informação num site, tá bom? E a gente divulgou através de um canal que a gente tem dentro da companhia. E quando chegou no dia, quando começou toda a brincadeira, tinham 1.200 colaboradores para assistir aquilo. Todo mundo curioso. Todo mundo curioso. E aí, quem fez boa parte dessa apresentação junto, né? Foi o nosso diretor de segurança, nosso CISO, né? E ele conhece muito, e além de conhecer muito, sabe explicar muito bem, né? E assim, foi aumentando a quantidade de pessoas, Fizemos lá toda a live, toda a apresentação, fizemos lá a demonstração da invasão por dois caminhos diferentes, o que foi muito legal. E começaram a vir os pedidos por quando é a próxima? E quando é a próxima? E quando é a próxima? E a partir daí a gente viu o gatilho para começar a falar de phishing, para começar a falar de site falso, para começar a falar de... isso aconteceu ali em julho, agosto, né? Para começar a falar, se prepara para Black Friday, para começar a falar de fim de ano... Olha o que acontece e compartilha comigo a gravação, deixa eu ver, me mostra. E as pessoas gostaram. E aí veio lá, acho que foi legal, acho que deu resultado. E aí um belo dia eu fui reconhecido no elevador como o menino da segurança, fiquei muito feliz pelo menino. E, pô, tem que parar de mandar aqueles negócios, já tá manjado, eu já saquei, né? Aí um belo dia dei um susto no colega. Mas não mandei nada. Você tá brincando? Não. Pô, então depois eu preciso te mostrar. Me procura, me mostra, a gente conversa. Afinidade, familiaridade, corredor, elevador, sabe? A gente tem muitas pessoas que têm procurado a gente para tirar dúvida. Assim, ó. E se eu fizer desse jeito aqui assim e aparecer uma mensagem assado... Você acha que é seguro? Sabe, então as pessoas começaram a nos procurar para falar, para tirar dúvida, para perguntar. Foi muito interessante a experiência, sabe?
Sim, sim. E, né, você falou dessa ideia que você teve de chamar assim, mas antes disso, como que era o processo, assim, as pessoas, porque você tá, né, relatando que elas hoje vêm até vocês, elas Muita gente, é torna, isso aí. tudo isso se tornou interessante para elas, né? Então, a gente acredita que, como na grande maioria das companhias, a gente vinha de um plano de trabalho para o ano, onde a gente fazia campanhas, trazendo temas com base em datas, né? Então, o dia do backup, o dia da segurança, o dia da proteção de dados, enfim. E a gente vinha sempre exercitando, né, usando esses temas como mote de campanha. A gente sim fazia simulações de phishing. Para quem caía em phishing, a gente convidava para fazer um treinamento, depois testava de novo. A gente tinha algumas palestras, né? A gente tinha um processo que eu acho que convencional, muito padrão de mercado, né? Só que chega uma hora, a gente tem muitos colaboradores lá de longa data na casa, né? E isso com o tempo vem mudando, né? Então a gente vai tendo as mudanças de geração, né? Mas muita gente que participou de tudo isso no começo, né? E vamos combinar? Chega uma hora que perde a novidade, perde a graça, né? Sim. Você vai E falar aí assim, já fica mais do mesmo, né? sabe? E chega uma hora que você começa a se perguntar, tá sendo eficiente? Tá sendo legal? Será que tá fazendo para cumprir tabela? Entende? Não, mas tem que ter propósito, tem que ter objetivo, né? Então, eu acho que a sacada de repente, trazer o coleguinha lá para fazer uma simulação, para fazer algo ao vivo, despertou lá a possibilidade de muitas possibilidades. Vamos explorar esse caminho, vamos mostrar o lado do risco, vamos mostrar o lado das coisas acontecendo, né? Vamos mostrar o porquê é preciso ter uma senha grande, né? Olha aqui como é de mais difícil o robozinho descobrir uma senha grande. Ele descobre, mas demora, né? E foi indo, foi indo, foi indo, e eu acho que a gente hoje, a gente não tem o melhor programa, tá? A gente não faz o melhor de tudo, a gente não sabe tudo. Mas eu acho que a gente acertou um caminho que por hora tá sendo legal, tá sendo bacana, tá trazendo um resultado. Sim, como você comentou, né? Muitas empresas fazem realmente essas campanhas pontuais e a gente vê que isso a longo prazo não surte efeito, né? As pessoas, elas já manjam do que vai acontecer, elas já fazem aquilo sabendo quais são as respostas e tal. E como que você acha que é importante, né, essa conscientização contínua? O que faz na pessoa, o que, né, abre mais aspectos para que ela realmente se conscientize? Vamos lá. Eu tenho algumas ideias que são mais ou menos assim, tá? Primeiro, qual que é o meu objetivo? Né? O que eu gostaria de conscientizar agora para o colaborador? Poxa, eu gostaria de conscientizar agora para o colaborador que ele tivesse mais atenção ao receber um e-mail antes de clicar. Então, eu gostaria que ele interagisse mais com o e-mail lá, fizesse uma leitura melhor do e-mail para poder discernir se aquilo é de verdade ou é de mentira, por exemplo, tá? E aí eu vou colocar uma cenourinha. Vamos colocar em letra tamanho 6 lá embaixo, assim, né? Se você leu todo esse conteúdo e você acha que isso é um phishing, clique aqui para indicar. Tivemos uma campanha de phishing onde a gente teve lá 537 cliques, eu acho. 95% dos cliques foi nessa frase. Pô, mas você não pode garantir que as pessoas clicaram ali porque elas leram tudo. De repente o coleguinha do lado falou. Legal, o coleguinha do lado deu e já deu a dica, ó. Sabe? A gente tá fazendo a conscientização lateral. Vamos chamar assim, tá bom? Então o coleguinha do lado leu e deu a dica, ó, pô, clica lá, ó, avisa que é phishing, né? Algumas pessoas clicaram no link. Tudo bem, vamos conversar? Qual que é a sua dúvida? Vamos esclarecer. Agora eu quero saber, né, se o camarada sabe que aquilo é um phishing, se ele entendeu que aquilo é um phishing, né? Ele precisa ajudar. Ele precisa comunicar, ele tem que informar para que a gente inicie lá o processo de resposta.
né? E aí a gente mede. Em quanto tempo alguém notificou que aquele é um phishing, né? Então a gente começou com tempos horríveis. A gente chegou a ter 12 minutos para uma primeira notificação. O nosso último tempo foi 52 segundos. Uau! Tá longe do ideal, tá bom? Na minha opinião. Podemos melhorar muito essa marca. É um objetivo, faz parte do plano de trabalho. Mas uau! Uau! Tá comunicando. Em 52 segundos eu startaria um plano de resposta, né? E isso faz totalmente diferença de 12 minutos para 50 segundos. O que um atacante não pode fazer nesse período de tempo. Entende? E o mais legal, obrigado, né? Reconhecer O papel dele. Uma outra coisa muito legal também é que o nosso diretor diz assim, ó, que ele tem o maior time de segurança. Ou melhor, que ele tem o maior time da companhia. Né? E por que ele tem o maior time da companhia? Porque a segurança somos todos nós. Entende? E as pessoas, de alguma forma, se sentem empoderadas com aquilo. Tem pessoas que não ligam, tá? Tem pessoas que é mais do mesmo, né? Mas se a maioria engaja, tá junto, comunica, leu a mensagem inteira, clica lá embaixo, né? É super legal. Eu vejo isso como positivo, eu vejo isso como resultado das ações que a gente passou a praticar dentro da casa, sabe? Não é fácil, tá? Falei brincando, mas é verdade. Uma das palestras que a gente fez, tinham, acho que, sei lá, 12, 13 pessoas na sala. E boa tarde, tudo bem? Ixi, o chato da segurança, sabe? Sim. Tudo certo. Vamos lá, sou o chato da segurança mesmo, você vai ter que me ouvir, amigão. Só que você vai quebrar sua cara, que eu vou fazer você mudar de opinião, você quer ver? Então, hoje ele me procura. De novo, dia após dia, sabe? É difícil, não é fácil, não. Mas a gente vai tentando e tentando e tentando, e a gente dá um jeitinho de conseguir, né? A gente... Lidar com pessoas é isso, né? Sim, é como a conscientização é contínua, o trabalho é contínuo, mas dá para perceber como o comportamento está sendo moldado, como as pessoas estão realmente percebendo a conscientização. Isso realmente é um progresso, né? Dá para entender. E uma coisa que você falou que é a maior equipe, maior time, é porque realmente todo mundo precisa entender que faz parte da segurança. E também uma coisa que eu sempre falo é que não existe segurança no trabalho e segurança em casa, né? É uma coisa só. Então, se a pessoa aprende isso na empresa, ela vai replicar na sua casa, não é? Sim. A gente teve um evento de segurança da informação e a gente queria criar uma frase de impacto, sabe? Aquele teaser, o jargão, o memorável. E a gente teve algumas ações lá, inclusive a gente fez convite para algumas pessoas de fora ir lá palestrar em alguns temas específicos. E aí a gente adotou uma frase assim, né? Proteção de dado. Começa comigo, continua contigo e depende de todos nós. Né? E a gente começou a adotar isso em adesivos, a gente começou a adoção disso em assinatura. No dia a dia a gente fala sobre isso. E qual que é a ideia? A ideia é que eu sozinho não faço nada. Nós dois juntos, a gente pode andar um bocado. Mas e se todo mundo estiver junto com a gente? Né? A gente vai poder fazer melhor. E estão caminhando. A frase, aos pouquinhos, vai surtindo o efeito dela. Entende? E foi super legal, tá, esse evento. Pô, a gente trouxe até um mágico para falar de segurança da informação. Mágico? Um mágico. E como que o mágico falou de segurança da informação? Ué! Vamos fazer um paralelo aqui, né? O mágico nada mais é que um engenheiro social. Né? Ele usa rápido as mãos ali para te enganar. Pra te enganar, isso é verdade. Beleza? Pra usar a sua desatenção ao favor dele. Faz sentido. Tô pegando. Entendeu? Uhum. E nessa, ele associava o truque a uma prática de um atacante, por exemplo, né?
Então, da mesma forma que eu movimentei rápido as mãos e fiz isso com a bolinha, que vocês falaram que tem 6, mas na verdade só tem 4, né? É isso que um engenheiro social faz para convencer você que você tem que clicar num link, por exemplo, né? Então, ele apresentava os truques dele e ele associava sempre uma prática, né? Uma prática de engenharia social para poder paralelizar e falar, puxa, é mesmo. É, realmente. E falando um pouco assim dessa linguagem, já que você falou do mágico, como que você acha que dá para falar com pessoas, por exemplo, que não têm tanto conhecimento técnico, pessoas que são mais velhas, que não entendem tanto a importância da segurança, como chegar e fazer com que elas entendam, né? Esse é um problema sério que existe, né, na sociedade hoje, né? Já ouvi muitas histórias puxa, perda de dinheiro por conta de engenharia social por telefone, link falso. Ah, eu sou o gerente da sua conta, sei lá, né? Minha mãe, por exemplo, minha mãe tem 75 anos, vai fazer 75 anos. A minha mãe, ela é uma ignorante digital. É um fato. Ela não usa. Ela não conhece, ela não gosta. Já o meu pai é um entusiasta. Ele é um curioso digital. Entende? E meu pai já foi vítima. Eu me lembro que um dia ele recebeu num e-mail, na época ainda usava cartão, lembra? Eu não sei se é do seu tempo. Os bancos, eles tinham lá, você tinha o seu cartão de débito, né? Uhum. Você tinha a sua senha e você tinha um cartãozinho com códigos. Sim, sim. Que você tinha que ir no banco e os códigos... Cada um era um código diferente para você colocar... Isso. Eu lembro. Então você ia fazer uma transação bancária e ele falava assim, coloque o código da posição 57, por exemplo. Uhum. E aí você ia lá e colocava o código da posição 57. Pai, me perdoa, mas eu vou falar. Ele recebeu lá uma mensagem, alguma coisa assim, que pedia para que ele digitasse posição por posição do código, fazer algum tipo de sincronização. E na época ele perdeu R$4.500. Caramba! Com pagamento de contas e transferência de dinheiro. Puxa, eu não sei te dizer exatamente quantos anos isso fazem, mas já faz algum tempo maluco, né? Sim, sim. E hoje ele tem lá 73 anos, 74 também, se não me engano. 74. E ele foi vítima naquela época, né? Então, considerando toda a evolução aí, como que não teria sido isso hoje, né? Sim, com certeza. Com o Pix e com tudo que a gente tem hoje em dia, o estrago seria bem maior. Entende? Depois ele sofreu uma outra tentativa. Alguém ligando, se passando lá por filho, por parente, alguma coisa assim. Que é o que mais tem, né? E aí ele ligou para perguntar, filho, mas como você quer que te manda o dinheiro? Não pedi dinheiro. Mas você não tá com o carro quebrado? Pai, eu tenho moto. Sabe? Então, assim, infelizmente, a única forma é você... Já volto nessa resposta, mas eu costumo pensar assim, ó. Um belo dia, a gente ia atravessar a rua, alguém dizia assim, olha pros dois lados. Leva o guarda-chuva, pega a blusa. Não é isso? Então, a minha geração passou por isso e, de repente, entrou nessa área digital. A sua geração já começou digital. Então, muita coisa você já nasceu com o negócio na veia, né? Com o digital na veia, né? Agora, a geração dos meus pais, putz, né? Se bobear, usava ferro que colocava carvão dentro para poder passar roupa, tá bom? Então, eles têm mais dificuldade de se atualizar, né? E não tem uma outra forma de fazer que não seja, na dúvida, não faz. Pede ajuda, procura. Não dá para explicar tudo. Hoje em dia, existem algumas faixas de idade que não têm mais paciência, elas não estão mais afim, entende? Então, a melhor orientação é, na dúvida, pede ajuda, não faça. Pergunta. Eu acho que perguntar é a maior ou melhor, como eu posso falar?
Ação, né? Que ação ou defesa, tá certo? Eu também costumo dizer em palestra o seguinte, ó. Para, 5 segundos. Ah, tá bom, vou fazer. Pensa, sabe? E acho que a melhor alternativa, a melhor defesa é pergunta. Sim, é isso que você falou, porque os atacantes, eles usam muito gatilhos, né? Então, a pressa, você precisa fazer isso, mas aí quando você para, respira, pensa, fala, pô, mas por que eu preciso realmente fazer isso? Ou você liga, como seu pai fez, liga para você para confirmar. Isso vem acontecendo muito também com empresas, né? Que a gente acaba recebendo ligação de alguém da empresa, do financeiro, e fala, não, preciso urgentemente que você me passe esse dinheiro. E às vezes as pessoas não param para respirar e pensar, pô, por que o agente financeiro vai ligar para mim no meu WhatsApp e pedir uma quantia? Então, né? É curioso, né? Como ele sabe? Né? Justo você foi o escolhido. Sim. E aí? É verdade, é verdade. Realmente, falta isso, né? Entende? Tá, mas quem falou que eu precisava? Não disse que eu queria isso. Mas esse é meio corporativo. Esse e-mail é pessoal. Eu nunca usei esse e-mail para isso. Por que chegou aqui? Sabe? Então, parece bobo. Né? Parece óbvio demais, parece clichê, sei lá. Mas é só isso que a gente tem que fazer, sabe? Pô, mas isso não garante nada. Putz, mas evita um bocado. Não é sobre garantir, é sobre evitar. Né? Vítima, todo mundo vai ser um dia, se já não foi. Fato, tá bom? Como que eu me torno vítima mais tarde? Como adiar isso, entende? Né? Como eu troco de lugar na fila com o coleguinha? Entende? Eu tive um chefe que falava muito disso, né? Estamos trabalhando para trocar de lugar na fila e não sermos o próximo, né? Como que a gente faz para não ser o próximo? Entende? Pergunta, questiona, né? Não faz sentido eu receber isso aqui. Não faz sentido me oferecerem isso. Eu nunca acessei ali, por que estão dizendo que eu tenho que voltar? Entende? Imposto de renda. Cara, eu tenho para restituir 3 mil reais. Por que eu recebi esse e-mail falando de 10? Vou clicar para ver. Cara, é só 3. Para de ser olho grande, né? Pensa. Né? Mas não, ele vai naquilo que mais... O atacante, não, o engenheiro social, ele vai explorar você no que mais fragiliza você. Emoção, sentimento. Sim, sim. A gente tem bastante, você falou do imposto de renda, bastante campanhas de imposto de renda, porque realmente é um assunto que as pessoas nem para ver e já vão clicando, assim, chuva de... Não é? Sim, não, com certeza. Nos dias de hoje, de Pix, dessa coisa do empréstimo consignado via governo agora... Sim, né? sim, sim. Que mais? Tem dos festivais também, do final de ano, das férias, que as pessoas ficam tão assim de querer as coisas que acabam não... E todo mundo quer dinheiro. Sim. Tá aí o mote. Sim. Entende? E não adianta. Se a gente não presta atenção no detalhe, se a gente não para e pensa, é fato, a gente vai ser vítima. De novo, vítima todo mundo vai ser um dia, entendeu? Escolha ser mais tarde, então seja esperto, presta atenção no que você está fazendo ali. Exato. E aí falando um pouco, né, das campanhas e todas essas ações que você tem feito, quais você acha que deu imediato, assim, as pessoas começaram realmente a prestar atenção, a entender, a perceber o que você acha que realmente gerou isso? Olha, eu acho que uma das que teve bastante impacto foi essa que a gente convidou um hacker ético para apoiar a gente, para mostrar o funcionamento de uma evasão, tá? Então, foi um link que chegou por e-mail, de um LinkedIn, e aí a gente mostrou lá a mágica acontecendo ao vivo, e foi muito legal. Isso gerou um grande impacto, muitas pessoas perguntando, muitas pessoas reportando o e-mail suspeito, o impacto foi bem legal.
Uma outra campanha que a gente fez, que na minha opinião também teve um impacto muito positivo, e a gente mediu de 2 formas. A primeira forma, pessoas que assistiram ao vivo, né? Então é um trabalho que a gente tem dentro do time de segurança, que chama Security Drops, e a ideia é trazer lá, a gente seleciona um assunto e apresenta aquele assunto dentro do time de tecnologia especificamente. Então a gente estava num momento de muita transição, muita gente nova chegando, e a gente estava tendo muita dificuldade com processos, políticas e normas, tudo aquilo que ninguém gosta. E aí a gente precisava apresentar, a gente precisava conscientizar as pessoas sobre esses processos, essas políticas e normas, tá bom? E a gente fez lá um Security Drops para falar de políticas e normas. A gente teve 300, do time de 500 e poucas pessoas de tecnologia na ocasião, a gente teve 300, em torno de 300, vai redondo para baixo, pessoas que participaram. E a abordagem foi o seguinte: por que eu preciso de política e norma? Né? Para evitar riscos como esse aqui, ó, da Equifax. Para evitar riscos como esse aqui desse hotel. Para evitar riscos como esse aqui. Né? Esse aqui foi penalizado em tanto, esse aqui fechou, esse aqui não funciona mais. Né? E tudo isso por quê? Porque ele não tinha uma política, porque ele não tinha uma gestão de patch, ele não tinha uma correção de vulnerabilidade, entende? E tudo isso você encontra onde? Nas nossas políticas e normas. Tem dúvida? Olha aqui. Né? E a partir daí a gente adotou a prática do Minuto da Segurança. O que é o Minuto da Segurança? Eu mando lá uma mensagenzinha. Você sabia que a tua senha tem que ter no mínimo X caracteres, sendo complexa, assim, assada, e não pode repetir? Essa informação e muito mais você encontra na nossa norma de gestão de senhas. Você sabia que você não pode usar a informação XPTO, YXZ no desenvolver um código? Essa informação e muito mais você encontra na nossa norma de desenvolvimento seguro. Entende? Então, ao invés de falar assim, leia a política, leia a norma, assina aqui, pincelo. Pego coisas lá que de repente estão sendo um problema para mim naquele momento. Ou que de repente as pessoas deveriam ter mais atenção. Ou que de repente todo mundo devia saber e não está sabendo. E de forma atrativa, de forma leve, né? Queridão, olha isso que legal. Quer saber mais? O documento está aqui, ó. Leva para ele, não espera que ele vai lá. Ajuda ele. Entende? Funciona. E também foi uma outra campanha que deu bastante resultado. Como a gente mediu participantes, tá bom? E a gente tem lá o nosso hot site. E tudo que a gente divulga, a gente publica no hot site. Então, o assunto política e norma passou a ser muito procurado no nosso hot site. Então, a gente viu subir a visitação, a frequência de procura. Isso, para mim, é um resultado positivo. Né? Se manteve, oscila. Né? Tem picos. Mas muita gente vai lá procurar sobre política e norma de segurança da informação, sobre processo de desenvolvimento seguro. Pô, legal. As pessoas não sabiam. Agora elas sabem onde está. E quando ela quiser, ela vai lá e visita. Sim, e também é isso, né? Antes de você explicar o que ela precisa, você precisa mostrar por que ela precisa, né? Então, se você não fizer isso, é a consequência, né? Acho que a consequência torna tudo isso talvez mais grave, mais perigoso e traz essa atenção maior, né? Exato. Eu quero que você leia a política de segurança da informação. Por quê? Porque eu quero. Simples. Porque eu quero. Ninguém vai ler. Não, porque lá tem as melhores práticas para o seu dia a dia. Aquilo que você está com dúvida, o que pode te ajudar. Ou até, por exemplo, tem muitas pessoas que têm medo de fazer certas coisas e elas vão saber se elas podem ou não. Exemplo, hoje, por exemplo, a gente fala muito de terceiro, né? Terceiro é um vetor de ataque violento hoje, né? Sim, sim. Então, a gente tem uma norma de gestão de risco de terceiro. Né? Todo mundo sabe que existe? Não. Mas as pessoas vão lá pedir para avaliar um terceiro. Então, você conhece o normativo que fala sobre a gestão de risco de terceiros? Não? Então, vou te ajudar. É esse aqui o normativo, tá bom? Vamos começar o processo. Quem é o terceiro, me dá o contato, vamos avaliar, enfim. E vamos seguir o processo. Mas aí a gente já aproveita a palhinha para falar, tá aqui, ó. É esse o processo. Da próxima vez, vem por aqui. Que aí a pessoa já sabe o caminho e também, né, acaba sendo mais fácil, gerando menos fila de atendimento para resolver as coisas, todo esse processo.
Muita gente às vezes critica esse meu pensamento, né? Eu acho que as pessoas fazem errado porque elas não conhecem o caminho certo. Pô, mas eu já falei 15 vezes pra ele que é assim. Será que você falou da forma certa? Será que você conseguiu sensibilizar? Será que você conseguiu, de fato, colocar no ser humaninho ali, ó, a informação que ele precisava? Fazer com que ele preste atenção no que você está falando, né? Porque às vezes a gente fala e a pessoa não prestou atenção. É isso, sabe? Então, assim, eu acho que formas e forma. Acho que isso faz muita diferença. Com certeza. E aí, né, falando desse processo, a gente fala muito que o mais importante de quantos caíram, né? Por exemplo, num treinamento de phishing, mas sim, por que eles caíram, né? Então, como vocês fazem esse processo para poder entender se realmente esse treinamento, essa campanha foi funcional? Eu fiz uma. Não me orgulho nada disso, mas eu achei muito legal. Então, conta pra gente. Achei muito divertido. Eu gosto muito de exemplos muito próximos da realidade, tá? Então, uma ocasião a gente montou uma sobre o Rock in Rio. E ficou tão bacana que, pô, se bobear, eu mesmo caía. Se não soubesse que tinha sido eu que tinha feito, tá bom? Ficou tão bom, tão legal. E aí a gente fez a campanha e a gente lançou a campanha. E a gente teve uma procura alta, né, de acesso ao Rock in Rio. E aí a gente encerrou a campanha. Só que a gente não tirou ela do ar, a gente manteve. A gente encerrou a campanha, mas a gente manteve ela lá, no ar. A gente teve uma situação que algumas pessoas, como o Rock in Rio são alguns finais de semana, a gente mandou antes do primeiro final de semana, a gente tem uma situação que algumas pessoas continuaram tentando, apesar de receber uma tela preta, tá? Elas continuaram tentando. E a gente foi atrás de entender o porquê. Cara, a gente tinha conseguido mexer com o interesse, com o sentimento da pessoa. A gente, de fato, acertou na veia que aquela pessoa gostava daquilo. E por isso que ela insistiu, né? Ela queria muito ir, ela não tinha conseguido comprar o ingresso dela. Ela viu ali uma oportunidade de algo corporativo, com desconto. E concorrendo a brinde se fosse sorteada a comprar aquele ingresso mais barato. E aí veio o ensinamento. Então, né? Não é porque tá brilhando é ouro, amigão. Né? Presta atenção aqui, ó. Passa o mouse aqui que você vai ver que ele vai mandar para um lugar que nada tem a ver com Rock in Rio. Tá aqui a sacada do jogo. Pô, cara, não acredito. Pois é isso. Então, assim, a gente gosta muito de ouvir. E a gente ouve sobre o interesse das pessoas. E muitas vezes, em época de Shopee, por exemplo, 11.11, né, a gente vai lá e a gente explora aquilo. Porque a gente escuta as pessoas falarem. Né? Então também isso serve para Okay? munição, não só para vocês, como para os atacantes também. Então, era isso que eu ia falar, né? Então, assim, né, vamos falar de um ataque direcionado. A Aline vai ser a minha vítima. Eu vou querer aprender sobre a Aline. Eu vou querer ouvir sobre o que ela gosta. Eu vou querer saber o que ela faz. Eu vou querer entender os lugares que ela frequenta. Eu vou querer entender quais são as preferências dela. Se ela tem LinkedIn, se ela tem Instagram, Facebook, outras redes sociais. E tudo aquilo vai servir para eu poder criar lá a minha campanhazinha. O meu objetivo é a Aline. Então, o que eu puder fazer, né? Então, a gente gosta muito de ouvir. E entender qual é o assunto do momento. O que hypou. E vamos lá. E aí a gente observa que algumas pessoas são muito safas, já entenderam legal e elas pegam nos detalhes que nada tem a ver. Outras ainda estão aprendendo e acabam escorregando e caindo. Mas aí é onde a gente chama as pessoas para falar, então, você queria, né? Sabia, mas ó, esse não é de verdade. E olha aqui, ó. Então, assim, eu acho que ouvir
para entender aonde as pessoas querem, vamos usar, chegar, né, como objetivo. E depois voltar na pessoa que de repente tinha aquele objetivo e falar, então, legal, bacana, né? Mas ó, não é o melhor caminho esse aqui, ó, presta atenção. Sabe? Então, é uma forma que a gente tem de medir, né? sobre a eficiência, né? Ouvi falar tanto disso, né? Deixa eu testar se isso mesmo é verdade. Tá? Cara, fácil? Putz, não é. Não é. Eu já fiz coisas horríveis. Horríveis do tipo assim, ninguém caiu. Beleza? Ninguém caiu. Isso falando ao longo de toda a carreira, tá? Mas eu também já fiz algumas coisinhas muito legais. Muito legais mesmo, né? Cara, muita gente caiu. Foi legal? Não, foi péssimo. Preferia que ninguém tivesse caído. Entende? Tem essa, né? E falando um pouco disso, assim, quais métricas você acha que é relevante para entender um pouco disso, como está a percepção das pessoas? Ó, eu costumo, toda a campanha, a primeira métrica que eu traço é uma que eu chamo de telemetria do phishing. Tá? O que é a telemetria do phishing para mim? Que horas eu mandei? Que horas a primeira pessoa abriu? Que horas que eu tive o primeiro clique, a primeira denúncia, a primeira abertura? Que horas que foi o primeiro reporte? Que horas que eu tive o primeiro envio para lixeira? Tudo para poder entender dentro do meu ambiente como eu posso dizer, né? Como seria a evolução de uma tentativa através de um phishing. Então, a primeira métrica que eu extraio é essa. Próxima métrica. Quem são as pessoas? Né? São novas? Muito tempo de casa? Pouco tempo de casa? Então, pouco tempo de casa, talvez ainda não tenha dado tempo de fazer todos os treinamentos obrigatórios. Vamos dar uma acelerada? Muito tempo de casa? Putz, o cara já caiu no ostracismo. Vamos recapitular? Né? É um departamento inteiro? É uma unidade de negócio inteira? Ou são só algumas pessoas? Está relacionada à mesma unidade de negócio? Não. Vamos levar uma abordagem que tem um pouco mais a ver com o que aqueles caras fazem? Vamos mudar a língua? Vamos mudar sei lá, vamos falar diferente para ver se eles entendem melhor? Sabe? Tá. Próxima abordagem. Próxima metrificação, né? Em tempos de home office ou de híbrido, né? Você tem gente em casa, você tem gente no escritório, né? Você tem quem acesse através da VPN, você tem quem está lá acessando através da própria rede. Quantas pessoas acessaram estando dentro do ambiente corporativo? Ó, a gente precisa dizer que as pessoas precisam prestar atenção, porque dentro do ambiente corporativo a gente tem mais mecanismos. Mas e se ela estiver na casa dela? Entende? Essas são algumas métricas que a gente usa para poder entender o que a gente precisa provocar nas pessoas. Essas são algumas métricas que eu faço questão lá de entender, de ver para me ajudar no próximo passo do que eu tenho que fazer. Entende? E aí sentamos, discutimos e o time vai para cima. Entender todo esse processo, né? Porque da mesma forma que vocês visualizam isso, é a brecha que o atacante também consegue se infiltrar. Assim, ó, perfeito, é isso. E aí, quando a gente começou falando, eu falei um pouco da abordagem de risco. Né? Hoje em dia, ou ao longo de muitos e muitos anos de segurança da informação, a gente sempre ouviu falar nas joias da coroa. O colaborador é uma joia da coroa. Trata o colaborador como uma joia da coroa. Entende o quão suscetível ele é. Ah, só tem um detalhe, tá? O colaborador não atualiza firmware. Não tem patch. Aprende a falar com o colaborador. Explica para ele de forma bacana, interessante e atrativa. Não tem que ser chato falar de segurança. Não fala tecniquez, que o cara não entende. Ele vai fugir de você, amigão. Vamos no simples, no básico bem feito. Beleza? E aí, dentro de uma companhia, dentro de uma empresa, dentro de uma instituição, você tem o colaborador com mais acessos, com menos acessos. E em tempos de infestealer, como a gente vive hoje, né? Dependendo do tipo de acesso que um colaborador tem,
Se bobear, você tá tendo o ataque acontecendo ali e você não tem nenhum mecanismo alertando. Porque é um acesso válido, né? E você lembrou ele que não é para ficar gravando senha no navegador? Você soube dizer para ele qual é o risco de gravar a senha no navegador? Entende? Então, é assim, ó. Quem é esse usuário? Ah, esse usuário é o cara da operação, da produção, sei lá, figurinha. Vamos usar exemplos fictícios aqui. Uhum. Que acessos ele tem? Ah, ele só tem acesso a essa aplicação de produção. Tá bom. Aí a gente pega lá sistema, login, cruza, é isso mesmo. Se esse login for um login que, por qualquer motivo, tenha vazamento e seja explorado, ele vai chegar até aqui. Legal. E esse aqui? Esse é o cara do desenvolvimento. Ele tem acesso privilegiado. E se ele for uma vítima e tiver a credencial exfiltrada, tiver a credencial vazada? É esse aqui o impacto. E se for um executivo? Entende? Então, para todo mundo que cai, a gente gosta de pegar e fazer esses cruzamentos. Qual é o objetivo? Entender o impacto. Para poder entender o próximo passo de como falar sobre conscientizar. Então, você falou de métrica, eu estava deixando passar batido essa. É fundamental esse cruzamento. De novo, o colaborador é ativo. Enquanto ele está na tua instituição, enquanto ele está lá agregando valor, somando, contribuindo, entregando, ele é um ativo. Ele tem muito valor. Cuida desse cara. Né? E mostrar para ele também o quanto ele é importante, né? Você faz parte da segurança da informação. Você faz parte do maior time da companhia, que é o da segurança da informação. Começa comigo, continua contigo e depende de todos nós. Inclusive, adorei esse bordão. Tem royalties envolvido, podemos negociar depois no off para ninguém ficar sabendo. Mas fica à vontade. Assim, quanto mais pessoas a gente conscientiza, eu acho que a gente cria um ecossistema muito mais seguro. E aí eu não tenho que pensar na companhia que eu trabalho só, não. Nem você, se você trabalha. Eu acho que a gente tem que pensar no ambiente. O governo está fazendo isso. Né? E está pegando um modelo que vem de fora, está trazendo para cá. E que, assim, se a gente conseguir engajar nisso como comunidade de segurança para poder trazer mais e mais adeptos começa comigo, continua contigo e depende de todos nós, eu acho que a gente consegue evitar muita coisa ruim. Se a gente conseguir falar para todos aqueles mais antigos, mais velhos, que têm a dificuldade com a tecnologia, de que ele tem que perguntar. Um dia eu perguntei para ele, porque eu não sabia, né? Pergunta para mim agora, cara, vai ser um prazer te ajudar. Se a gente conseguir conscientizar esse cara dessa necessidade, a gente vai diminuir muita coisa. De novo, a gente nunca vai acabar. Tudo isso vai continuar existindo e acontecendo. Mas a gente pode dificultar que aconteça. Sabe? E só depende de nós. Só depende de conscientizar. Com certeza. E, né, falando um pouco disso de comportamento, quais ações que você enxerga que são sinais que mostram essa evolução, né? Porque você disse que realmente vem de um trabalho há um tempo com essas pessoas. O que fez você perceber que estava no caminho certo e que realmente elas estavam prestando atenção? Tempo de resposta. Procura. Interesse. A quantidade de reportes, quantidade de envio de e-mail suspeito para spam, verifica para mim isso aqui é seguro, sabe? Eu acho que primeiro mostrar para as pessoas que tem alguém que pode ajudá-las com isso, né? Ou melhor, primeiro empoderá-las. Vocês também são da segurança, né? Então vocês também têm que ajudar a proteger. Não é só a gente, né? Como que você pode fazer? Na dúvida, você não clica, você manda pra gente verificar e dizer para você se é legal ou não. Então mostrar o caminho para elas. Então isso daí
elas sabendo que tem um caminho, né, elas já vão saber o que fazer quando elas tiverem dúvida. Se elas não sabem qual é o caminho, Fica difícil, realmente. né? Então, assim, eu acho que o sucesso, né, de que as coisas estão indo bem, ele começa devagarzinho, tá? É muito devagarzinho mesmo. É de pouquinho. Trabalhinho de formiga. Putz, de formiga, sabe? E de novo, você está lidando com pessoas, né? Não adianta você pegar um System Center e mandar aplicar aquele patch que não vai rolar. Tá no speech, não é no patch, entendeu? Então você precisa falar da forma certa com as pessoas. E não é usando tecniquez. Tem que ter bom humor, sim. Tem que ter paciência, sim. Tem que ser psicólogo, sim. Entende? Tem que ser legal. Não tem que ser chato para falar de segurança. E aí você vai conseguindo medir o resultado, porque as pessoas vão chegando perto. Elas vão querendo tirar dúvida, elas vão se sentindo seguras para tratar o assunto. Elas vão saber que tem alguém que gosta de falar, alguém que pode orientar, alguém que pode ajudar. Não é alguém que vai falar assim, mas você clicou por quê? Não, não é para clicar. Fala diferente. Eu acho que é isso também, né? A segurança, ela precisa realmente mostrar para as pessoas que é algo simples, né? Porque quando é algo muito complexo, ninguém quer fazer, ninguém quer treinar, ninguém quer nada, né? E agora, encaminhando pro final, assim... que a gente já tá terminando. Quais ações práticas você daria como dicas, né, para as empresas, para os líderes, para que eles possam realmente mudar esse pensamento e ter uma maturidade maior em segurança, assim, uma dica de ouro que você daria ou algumas? Ouça. Ouça. A gente que trabalha com tecnologia, a gente que vem do mundo da tecnologia, a gente que vive tecnologia, que escolheu tecnologia como profissão, a gente tem um defeito. Muitos de nós não gostam de admitir esse defeito, mas é a mais pura verdade. A gente não sabe falar. A gente não sabe falar. Não, porque, sabe aquele firewall, a regra XPTO-YXZ, que faz roteamento de A com B, com C, com W, com Y, com X? Cara, quem tá do outro lado, ó, já foi embora, te largou falando sozinho. Você só vai perceber quando você abrir o olhinho, que você tava falando tão forte assim, que a boca fazia o olhinho fechar. Aí você vai perceber que o outro foi embora. Entende? A gente precisa aprender a falar o básico bem falado. A gente precisa levar a mensagem certa. A gente precisa ter uma tecla SAP para transformar o tecniquez em algo que é leigo, para quem não entende. Tá bom? É isso que a gente precisa fazer. É isso que a gente precisa saber fazer. Não é fácil, tá? Não é fácil. Eu sofro com isso até hoje. Eu levo esculacho da minha filha, beleza? É uma das maiores engenheiras sociais que eu conheço no mundo, a minha filha. Tudo na base da chantagem, ela ganha quase todas as vezes. Enfim, eu levo esculacho dela porque eu vou falar de alguma coisa muito simples para ela, que ela tem que fazer no dia a dia de trabalho dela. Pai, não é mais fácil você só falar para mim Ctrl Alt alguma coisa? Eu só perguntei como faz. Mas a gente quer técnico, a gente quer explicar como faz, porque faz, de que jeito faz, é assim que faz, ela faz. Não. Faz assim que você evita isso, amigão. Ou você evita isso fazendo assim. Eu não preciso dizer que foi descoberto em 1995, chamava ARPANET, e aí era usado na guerra para... Não precisa. Se alguém quiser hoje, não precisa nem mais consultar a Barça, tem Google, olha aí que legal. Entende? Então, assim, a gente precisa aprender a falar com o usuário. Eu acho que a dica de ouro, e não é só para falar de conscientização, não. Eu acho que é para a gente falar de tecnologia dentro da companhia de uma forma geral. A gente fala de tecnologia usando tecniquez com quem é técnico. Né? E a gente tem que falar de forma básica, porém objetiva e bem falada, com quem não é técnico. Só para fugir um pouco do contexto aqui e usando um exemplo. Eu ao longo da carreira, eu já escutei muita gente falando de problema com o orçamento. Né? Porque
Pô, de novo eu não vou fazer aquela atualização porque não aprovaram meu orçamento. De novo eu não vou fazer tal coisa porque falaram não pro dinheiro que eu pedi. Você falou direito. Entende? Então talvez o teu insucesso no orçamento tá aí, ó. Você não sabe falar. Entende? Então, básico bem falado é a regrinha de ouro. Eu acho que é a dica de ouro. Eu acho que é o melhor caminho. Não dá para ser diferente. Não dá, né? As pessoas precisam entender, precisam aprender e às vezes a gente precisa não só mostrar que a gente sabe, que a gente conhece, né? Mas a gente tem que mostrar que a gente entendeu o que ele quer saber, né? Então, saber falar, ponto, chega. Eu acho que é isso mesmo, né? Trazer o assunto para perto da pessoa e fazer com que todo mundo entenda. Eu também acho que a linguagem é importante para isso, né? A gente se comunica e todo mundo precisa entender. Não é porque eu tô falando de um jeito que a outra pessoa não tem que entender. Mas por que ela não tá entendendo? Eu também acho que a gente tem que democratizar mais a comunicação, assim. No meu ponto de vista, isso também é muito importante. Mas acho que é isso, então. Sérgio, muito obrigada. Muito obrigada pelo seu tempo. Posso levar pra mim? Continuar falando? Você gosta? E ele tava falando meio assim, meu primeiro podcast, eu tô meio tímido aqui, mas falou bastante, falou bem. Assim, ó, quando a gente gosta do que faz, falar é um prazer, né? E sei lá, passou tão rápido, né? Então, muito obrigada, Sérgio, pela sua paciência, pelo seu tempo também. Se você quiser, pode também agradecer aí, fica à vontade. Legal. Então, primeiro o agradecimento é a Fichex. Acho que a gente precisa de mais iniciativas como essa. A gente precisa de mais colaboradores de tecnologia, não só de segurança, falando aqui e compartilhando conhecimento e agregando valor nas pessoas e para as pessoas, né? Aos profissionais de segurança especificamente, vamos dar atenção no que a gente precisa dar atenção, né? Vamos ouvir o nosso colaborador, né? Vamos entender qual é a nossa fragilidade, né? O atacante ele não quer mais invadir a sua empresa, né? Ele quer desvirtuar lá o teu colaborador, né? Hoje é o caminho do sucesso, é o colaborador. E aí, se você não souber falar com ele, talvez você não consiga fazer uma boa entrega, você não consiga atingir o seu resultado, né? Então, vamos dar atenção, vamos dar ouvido para o colaborador, né? Vamos entender o que ele está precisando da gente, para que a gente possa entregar o que ele está precisando. Não o que a gente acha que ele precisa, né? E assim, né? Aproveitar a época, desejar boas festas para todos. Acho que seja um 2026 muito melhor que um 2025, que a gente tenha aprendido bastante com as experiências de 25 para que a gente possa fazer um 26 muito melhor, né? E, de novo, fica aí a coisa do colaborativo, né? Se a gente pode ajudar, a gente ajuda, a gente não atrapalha. Então, na dúvida, pergunta. Você sempre vai ter alguém perto de você lá que pode te ajudar, pode te esclarecer para que você não faça errado e não seja uma vítima de todo esse monte de porcaria digital, tá bom? De novo, obrigado, valeu e quem sabe até uma próxima, né? Até uma próxima. Então, obrigada a vocês e até a próxima.